Olá! Fique à vontade. Puxei uma cadeira, senta nessa mesa, vamos conversar. Hoje eu quero falar de algo para mim. É bem esclarecedor, porque eu já ouvi tanto e já repeti tanto quando eu não tinha entendimento a seguinte frase: todos são filhos de Deus. Mas aí eu vou te perguntar aqui algo. Você é criatura? Você é filho? Ou você está no processo de adoção? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Como eu falei, eu já repeti, talvez você também, algumas vezes, que todos somos filhos de Deus. Aí você talvez se pergunte, mas não somos? Não é isso? Deus nos criou, aqui a palavra, Deus nos criou. Significa que somos criaturas de Deus. Assim como ele criou as árvores, assim como ele criou os pássaros, assim como ele criou a lua, a estrela, né? Criou todas as coisas, fez separação do mar e da terra. Ele fez todas as coisas pela palavra. O homem ele construiu com as próprias mãos, mas ele soprou o Espírito. Então nós somos criaturas de Deus. Agora, por intermédio de Jesus Cristo, que veio e pagou o preço para que eu e você fôssemos adotados e passássemos a ser co-herdeiro de Cristo. Aí sim, nós fomos adotados por Deus, portanto, filhos por adoção. Não filhos porque somos filhos de Deus, porque, nascemos. Não, o único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos criaturas, mas passamos a ser filhos por meio da adoção. Romanos 8, versículo 15 diz assim: porque não recebeis um espírito de servidão para novamente ter medo, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo é aquele que testifica que somos filhos, ao qual nós clamamos Abba, Pai. Nós passamos a ser filhos mediante quando a gente aceita Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. E quando a gente crê nesse sacrifício dele e a gente aceita ele, nós nos tornamos filhos por adoção. Então, todos aquele que realmente crê e vive, porque o Senhor diz que para entrar no reino a gente tem que ser uma nova criatura. Então, todos aqueles que nascem de novo, nascem como filhos de Deus. Nascem como os filhos adotados por meio da adoção. O processo de adoção, não sei se você já parou para ler, estudar, já passou por um processo de adoção, talvez você é uma pessoa que foi adotada ou uma pessoa que adotou alguém, que isso é lindo, isso é muito especial, né? E a gente sabe que há um processo. Vera, qual é esse processo? Para Deus tem que ter processo, não é imediatamente? É imediatamente. A partir do princípio que você realmente, de todo seu coração, todo esse entendimento e alma, você realmente crê e se entrega para Ele. E passa a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Passa a viver uma vida guiada pelo Espírito, não pela carne. Na onisciência de Deus, Ele sabe no momento que nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, se estamos sendo de verdade. Se realmente estamos confiando nele. Se realmente estamos passando a ser filhos que vamos ser filhos que vai andar segundo o Espírito. Porque se estamos andando segundo a carne, não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não somos guiados pelo próprio Deus. Então, como eu e você vamos declarar que somos filhos se não andamos debaixo da orientação do Pai? Nós andamos segundo o nosso querer, nossa vontade. Aí eu te falo, então você está no processo de adoção. Qual é o processo de adoção? Quando a gente quer adotar uma criança, você vai ter que ir na instituição, você vai ter que passar por processo, você vai ser avaliado psicologicamente, financeiramente, sua casa vai ser avaliada, a sua conduta de vida vai ser avaliada, para ver se você está aprovado a adotar aquela criança, e se você passar por todos esses requisitos, você vai ter uma visita com a criança para ver se você vai se adaptar com a criança, e a criança também com você, e depois estando tudo certo, correndo tudo de conforme a justiça, que é um processo longo, demorado, não é um processo assim rápido, essa criança é adotada. Como que surgiu esse contexto para mim vir falar com vocês? Há pouco tempo eu estava num velório, no final do enterro ali, 2 pastores conversando, meu pastor com outro pastor, e esse outro pastor falou para ele assim: pastor, nem todo mundo que está dentro da igreja
carregando uma Bíblia, que entra a todos os cultos e sai, são filhos. Na mesma hora, o Espírito Santo, ele trouxe na minha mente, estão em processo de adoção. Eu falei, verdade. Para ver se realmente. Porque enquanto você entra, sai, mas você não muda, você não nasce de novo, você não vive guiado pelo Espírito, e sim segundo o teu querer, a tua vontade, sendo guiado pela carne, você não vive aquilo que o Senhor está falando para você ver, você está em processo, porque agora quem é filho, uma vez adotado, que você passa a ser guiado pelo Espírito Santo, você tem ali, ó, eu sou filha. Você entendeu isso, porque assim você pode declarar: ah, eu sou filha de Deus. Ah, eu sou filha, eu fui adotada por Jesus. Mas isso realmente é sua verdade? Realmente, quando você fala isso, você sente essa paternidade? Você realmente sente essa adoção? Você realmente sente esse cuidado dele? Porque o Espírito Santo traz uma certeza, traz uma convicção. E quando você entende isso, quando isso é certeza, você não consegue negociar com o pecado. Você não consegue querer viver uma vida de pecado para ser somente, ah, mas Deus vai me perdoar. Não, você não vai cometer o pecado deliberado. Você pode ter uns vacilos, pode, mas você vai se sentir tão mal. A tua vontade vai ser até sair da presença, mas o Espírito te lembra que você precisa só confessar, se consertar e não praticar mais. Mas vai vir um constrangimento muito forte no seu coração. Vai vir uma dor do arrependimento muito grande no seu coração. Agora, quando você só entra e sai, talvez em busca de benefício, tá tudo bem, tá dando tudo certo. Você está passando pelo processo de adoção. Agora, quando eu tô no mundão, eu sou ímpia, tô no mundão, fazendo o que eu quero, vivendo meus desejos, minhas vontades. Sou só uma criatura. Sou só uma criatura. Não tem como eu ser filha de Deus sem ser adotada por Ele, sem passar pelo sacrifício de Cristo na cruz, sem aceitar e reconhecer o que Ele fez por mim. Então, o que eu quero esclarecer hoje é que não, todos não são filhos de Deus. Isso é que o mundo quer dizer, mas não. Não mente para as pessoas. Todos não são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Porém, pelo sacrifício de Cristo na cruz, eu vou falar mais uma vez, nós, se passarmos por Ele, nós vamos ser adotados por Deus, filhos por adoção. Ai, gente, é muito bom ser adotado por Deus. Pertencer à família de Cristo, ser co-herdeira de Cristo tanto nas bênçãos como nas aflições. A gente tem que lembrar que no mundo teremos aflições. Ele passou e nós passaremos. Nós não vamos ser poupados. Ele não poupou o filho, o unigênito do Pai. Ele vai poupar os adotados, não. Ele não faz distinção, como eu e você. E por não fazer distinção, vamos passar também. Nós não somos coitadinhos perante Deus. Não, nós somos réu culpados que fomos absolvidos, olha, pelo próprio Cristo. Nós fomos libertos por Ele. Ele pagou toda a nossa culpa. E Ele nos fez livre. Ele nos fez filho. Então, sim, vamos passar. Então, o que eu quero que você entenda é que, mas eu tô na igreja, eu visito a igreja, eu vou à igreja, eu leio a palavra. Se você não vive direcionada segundo o Espírito, todos aqueles que são direcionados pelo Espírito são filhos de Deus. Deixa eu ler o versículo para você. Porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente temeres, mas receber o espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai. Você clama Abba Pai porque você recebeu um espírito de adoção. Você pertenceu. E uma vez que você recebe esse espírito, você pertence ao Pai, você é guiado por ele. Então a pergunta, se você quer saber se você está no processo de adoção, ou se você já é filha legítima do Pai, adotada com certidão de nascimento. A pergunta é simples. Você é guiada pelo Espírito Santo? É o Espírito que te guia? Você realmente faz o querer e a vontade do Espírito? Porque o querer e o executar vem dele. Você tem feito? Ou você ainda está escolhendo viver suas próprias vontades, entregue seus desejos, vivendo segundo a carne? Porque se você está vivendo segundo a carne, você não passou pelo Espírito. Tem que nascer de novo. E aí sim, se você nascer de novo,
Se você passar a viver pelo Espírito, não pela carne, parabéns. Você é filha. Você é filho. Você foi adotada. Você tem até certidão de nascimento. E no nome da filiação tá assim, ó, o grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é misericordioso, aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que é perfeito. Você é filho dele. Você é filho dele. Se você anda segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, a mensagem é: se você é filha, honre seu pai. Se você é filho, honre seu pai. Se você é criatura, se lança para ser adotado. Se lança nele. Receba essa adoção. Receba ele como pai. Agora, se você está no processo de adoção, processo de conhecer a família, né? Conhecer os irmãos, conhecer Deus. Está no processo, sabe? Para ver se vai dar certo. Você está conhecendo? Aceita essa adoção. Aceita esse pai. E realmente se lança e passa a viver pelo Espírito. Não precisa ter medo. Nós não sabemos fazer boas escolhas, o Espírito sabe. Então se lança. Vai viver como filho. Você foi chamada para viver como filha. Ele quer te adotar. Seja adotada. Seja filha. Seja filho do Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu quero dividir com você. Não somos todos nós. Somos filhos, não. Eu era criatura, passei pelo processo de adoção e hoje eu sou filha. Glória a Deus, que por meio de Jesus Cristo me adotou. E hoje o meu espírito clamava, Pai. Fica com Deus e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.